Vamos olhar para o euro-dólar, que também é bastante volátil relativamente à perspectiva das taxas de juro, e verificamos aqui depois da sessão em que o BCE anunciou as medidas relativamente ao quantitative easing, as medidas mais expansionistas. Portanto, no início deste mês, verificamos que o euro-dólar veio dos quase 1,05 para os quase atuais 1,10. No espaço do ano, ele vem quase dos 1,25, portanto quase 15 figuras face à cotação atual. Neste momento, se colocarmos no espaço de 6 meses, verificamos que ele evoluiu aqui num determinado espaço entre 1,06 e 1,10. Mas podemos balizar isto também de outra forma, em que vamos colocar aqui uma banda de variação entre quase 1,05 e aproximadamente estes 1,12. Basicamente tem andado neste intervalo de valores. Se considerarmos aqui com uma métrica como, por exemplo, o RSI, não temos situações de exceção. Basicamente, vai absorvendo a expectativa de evolução entre aquilo que é o valor que o Fed considera que possa ser maligno para os exportadores. Será quando o dólar aprecia face ao euro para 1,05, ou quando o BCE considera que reduz a competitividade dos exportadores europeus, é quando o euro-dólar começa a caminhar para 1,014, 1,14, 1,15. Valerá a pena também olharmos aqui para o PMI dos Estados Unidos, que também é um bom indicador para vermos em termos de atividade económica, empresarial, como temos evoluído. Em termos do ISM, estamos abaixo dos 50 pontos relativamente aos dados de novembro. Isto era o que observávamos no início de dezembro. Na parte industrial, em termos de evolução das encomendas de bens duráveis e aquilo que é as encomendas à indústria e aquilo que é o PIB, aí tivemos os dados mais fortes. Relativamente aos dados do emprego, também tivemos os dados mais fortes, assim como também aquilo que reflete a despesa das famílias, mais ou menos em linha com o esperado. Contudo, se observarmos aquilo que é a evolução do CPI, ou a taxa de inflação, os valores trimestrais ou mensais, basicamente em linha com as estimativas. Agora, embora o anualizado seja muito afastado dos valores do target do BCE, como os 2%. Agora, se excluirmos aqui alimentação e energia, já estamos aqui dentro do target do Fed, daí ajudar a reforçar este dado, tal como a evolução da despesa das famílias e do emprego. Isto ajuda a estimar valores mais elevados sobre a possibilidade da taxa de juros ser incrementada. Agora vamos observar mais uma vez o estado do mercado. Neste momento temos o Dow com 0,35, o S&P quase 0,5%, o Nasdaq 100,27%. Em termos de dívida, os valores estão mais ou menos estabilizados a 10 anos. Era como vimos há bocado, devemos estar próximos dos 2,2%, quando nos 5 anos estamos no 1,7% e a 2 anos nos 1%. Vamos só por aqui em perspectiva. Outra vez. Ok.
nos 10 anos, quando temos 2,29% nos Estados Unidos, na Inglaterra temos quase 2%, e relativamente à Alemanha está próximo de 0,5%, a Itália e a Espanha próximo de 1,7%. Vamos olhar para o crude para ver o que é que também poderia... Um dos impactos, e este é um dos grandes receios relativamente também à possibilidade de termos aqui um movimento da taxa de juro, um dos principais impactos seria também nos mercados de mercadorias. E aí a preocupação é maior, porque tem havido um elevado repatriamento de fundos denominados em dólares para os Estados Unidos, e com possível a cristalizar-se este primeiro aumento, provavelmente a estimativa deste ano em termos de repatriamento de dólares para os Estados Unidos é de aproximadamente 500 mil milhões, portanto metade de 1 trilhão de dólares, portanto, e a cristalizar-se esta primeira subida da taxa de juro poderia provocar aqui algum impacto ou podia aumentar aqui este fluxo transfronteiriço de moeda norte-americana ou da divisa norte-americana. Isso poderia piorar o cenário que já está fragilizado com o movimento com a depreciação do preço do crudo. Se olharmos para o cobre, também verificamos aqui, estamos aqui a um ano, verificamos que temos uma descida pronunciada. Se considerarmos os 5 anos, verificamos que isto é algo que vem acontecendo, já vem acontecido há algum tempo. Já agora, vamos tentar esticar aqui o máximo do prazo do tempo. Pronto, está nos 206 pontos e no início do século estávamos aproximados a 70 pontos. Portanto, isto cria também um cenário menos otimista relativamente às percepções de evolução das mercadorias. Pronto, faltam aproximadamente 1 minuto, 2 minutos, 1 minuto e meio para a decisão de taxas. Vamos olhar aqui e para já poderíamos ver. Podemos ver que desde 2008, desde 2009, temos a taxa de juro muito próxima de zero, portanto, e aqui iríamos ter o primeiro movimento em alta. E aqui, sobretudo, não é só a questão da taxa de juro subir a 0,25 para 0,5%, mas também mais relevante é se o discurso da senhora Yellen poderá ser dovish ou hawkish. Isto quer dizer o quê? Se isto é uma primeira subida, e depois como é que será sinalizado os próximos movimentos? Se teremos depois uma cadência ritmada de aumentos da taxa, ou será apenas algo que se moverá, mas dependendo dos dados da economia. Isto é, se as próximas subidas continuarão a refletir alguma força no mercado de trabalho, evolução da despesa, do investimento e de alguma aceleração que possa existir no índice de preços no consumidor, isto é, a inflação. E também como é que se vai refletir em termos da atividade económica, como os índices dos PMIs. No global, a taxa de juro manteve-se, a taxa de juro subiram para, vamos verificar, portanto, a taxa de juro subiu para 0,5%, como estava à espera. O anterior era 0,25%, subiu para 0,5%. Portanto, agora passa a ser, a banda inferior passa a ser 0,25% e a superior passa a ser 0,5%. E, se olharmos o impacto no mercado, podemos verificar que o euro-dólar teve um primeiro movimento no sentido da apreciação do dólar, quando vemos aqui o mercado acionista norte-americano a anular os ganhos. Portanto, no global,
temos aqui o mercado a reagir, apesar de ter o movimento ter sido de acordo com aquilo que era esperado, uma subida de 0,25, como verificávamos há bocado, o 76% de probabilidade de mover de 0,25 para 0,5% era 76%, verificou-se e neste momento temos, viemos fazer novos mínimos da sessão no euro-dólar e no mercado acionista. Mas após este movimento estamos a ver aqui um bocado alguma estabilização do mercado, mais ou menos aos valores a que se encontrava anteriormente. Podemos ver aqui também que a taxa de juro implícita a 2 anos ultrapassou 1%, portanto, o que se verifica a primeira vez desde 2010. Vemos aqui alguma reação do mercado a tentar fazer aqui algum movimento. Estamos a assistir aqui a alguma volatilidade que é inerente a este evento, este tipo é uma reação do mercado. Vemos aqui uma reação do DAX que se aproxima dos máximos da sessão. Aqui no S&P estamos mais ou menos aos níveis antes do anúncio da taxa de juro. O dólar próximo a apreciar face ao euro, próximo dos mínimos da ação. Relativamente ao cable, ele quebrou o 1,50 e se virmos a perspectiva também do dólar-iene, o dólar valorizou-se face ao iene. Portanto, estamos a ter aqui alguma volatilidade com o mercado, o DAX em máximos de ação. Vamos ver só já agora ver os futuros estamos a olhar para os futuros. No Eurostock 50 não acontece nada, mas relativamente ao mercado alemão, o mercado acionista está a reagir mais positivamente. O mercado a fazer aqui alguma recuperação no mercado, em termos de mercado acionista e aqui no mercado no mercado. Vamos só ver aqui. Ok, USD. Ok, por exemplo, relativamente ao dólar canadiano, vemos aqui que ele está próximo dos máximos de vários anos. Portanto, as moedas que estão mais correlacionadas com o crude sofrerem aqui um bocado de alguma desvalorização. Portanto, o mercado acionista a interpretar de uma forma bastante positiva, em máximos de ação, quer o S&P, quer o Nasdaq, os futuros do DAX também próximo dos máximos de ação, e temos aqui o euro-dólar mais ou menos próximos do mínimo. Estamos a assistir aqui a alguma volatilidade. Vamos só fazer aqui uma pausa, que o nível, para deixar aqui acalmar um bocado a volatilidade, o nível de atividade também está a aumentar.
Vemos o dólar a continuar a apreciar, as ações em máximos da sessão. Em termos de expectativas de subida da taxa de juro, relativamente a este movimento, a votação foi unânime para aumento da taxa de juros de 0,25 para 0,5%. Provavelmente terá sido esse o facto que conduziu aqui a maior volatilidade, essa unanimidade. E agora, do conjunto de dados de informação que tem saído, haveria aqui alguma hipótese de, nos próximos 12 meses, poderemos assistir aqui uma subida da taxa de juro para qualquer coisa como 1,4%. Vamos só olhar aqui para mais alguns dados. Pronto, neste momento isto ainda carece, esta pantalha ainda carece daqui de alguma alteração. Vamos só verificar que em termos de dados, exatamente. Os Fed Funds que intuíam uma taxa de juros implícita de aproximadamente 50 pontos base, para 2016 terá uma mediana barra média, projeta agora por uma subida até o final de 2016, portanto um espaço de 12 meses que possa atingir 1,4%, depois de mover de 0,25% de 0,5%. Isto é, podemos ter aqui uma subida de quase 0,9% nos próximos 12 meses, portanto quase 1% de subida. O Federal Open Meeting Committee vê condições para apenas uma gradual subida das taxas de juro para finais de 2017, em termos de projeções, portanto, depois do próximo ano já possa ser 2,4%, portanto inferior aos anteriores 2,6, e para 2018 3,162 versus 3,4 quando era a anterior estimativa. Relativamente, se olharmos para isto relativamente às projeções de setembro, portanto as projeções de setembro davam taxas de juros para 2017 superiores às que agora se verificam. Portanto, aqui um sentimento mais, arriscaria a dizer, mais dovish. Relativamente aos contratos do euro-dólar para 2016, dezembro de 2016, a taxa de juro implícita seria de 1,16,5%, para dezembro de 2017 1,17,5%, o que seria aproximadamente 0,6, 0,5%, meio por cento em cima do final de 2016, e para 2018 2,1%. Portanto, no espaço de 3 anos, 2016, 2017 e 2018, nestes 3 exercícios, a taxa de juro iria ter um acréscimo dos atuais 0,5% para quase 2%. Portanto, não estamos a falar aqui de subidas muito agressivas, portanto, provavelmente aqui, numa perspectiva mais moderada, tal como se falava aqui, apenas um movimento gradual do mercado em termos de taxas. Para já, vamos aguardando também pelo discurso de Yellen, que vai ocorrer dentro de 20 minutos, 19 minutos, às 7h30, provavelmente aí pode traduzir-se em mais volatilidade. Neste momento tivemos o S&P a fazer um novo máximo próximo dos 2.055 pontos, o futuro do Nasdaq, do DAX, futuro do DAX nos 10.600 pontos, e a fazer aqui alguma correção. Portanto, o mercado apresenta-se bastante volátil e a voltar aos pontos de partida em que se encontravam anteriormente. Vamos só olhar aqui para o movimento em termos diários. Portanto, basicamente tivemos vamos pôr aqui. Eles esperam que a próxima subida que venha a acontecer para meados de julho do próximo ano. Agora falam em inflação, sim, para meados de julho, ou seja, até lá, ainda aqui, aliás, o euro até já começou aqui a tocar um bocadinho. Eu dá-me ideia que isto pode ter... Basicamente estamos aqui ao pé de uma linha de resistência tocou e regressou atrás.
no S&P. Portanto, basicamente, aqui é absorver alguma volatilidade, olhar aqui para alguns níveis de preço de abertura e de fecho, de outras sessões, relativamente aqui a algumas percentagens de Fibonacci e de algumas médias móveis. Basicamente, devemos estar mais ou menos nos pontos em que nos encontrávamos antes do anúncio e da decisão de taxa de juro. Provavelmente o mercado deve encontrar aqui um ponto de equilíbrio e deve começar a serenar quando faltam aproximadamente 18 minutos para a conferência de imprensa do FED. Temos a taxa de juro então de subida de ponto 25 para 0,5%. A estimativa, como víamos há bocado, para 2016 que possa atingir os 1,4% e depois só em 2017 para próximo dos 2%. Vamos olhar aqui novamente para as perspectivas de as probabilidades implícitas à taxa de juro aos Fed Funds e já verificamos que ajustado do movimento de hoje para janeiro a probabilidade é fraca de fazermos uma subida de dos atuais 0,5%. Provavelmente ele só se começa a aproximar dos 70% só para julho. Portanto, uma subida da taxa de juros só começamos a ter de 0,5% para 0,75%, provavelmente numa mais próximos do verão. Olhando aqui para esta probabilidade. Vamos deixá-los agora com esta pantalha para irem acompanhando um bocado a atividade do mercado e vamos só recentrar aquilo, os grandes elementos que se podem observar aqui nesta janela. Aqui a evolução do S&P, aqui do Nasdaq, aqui dos futuros do DAX, para termos aqui um benchmark, um indicador do que é que a Europa está a fazer. Isto é relativamente, esta cotação é do Bund, portanto a taxa fixa na Europa para os 10 anos, que vai fazer mínimos depois da apresentação da decisão de taxas de juro, a fazer aqui alguma recuperação. Isto é a evolução do euro-dólar, isto é a evolução do cable. E aqui estamos aqui separados esta primeira pantalha relativamente ao mercado acionista. Aqui são os diversos contratos futuros relativamente a índices de ações, a dívida norte-americana e alemã e relativamente à evolução do crudo. Aqui temos os câmbios e aqui temos os metais preciosos. Para já, vamos deixar aqui mais quando faltam ainda 14 minutos. Voltaremos ao vosso contacto dentro de aproximadamente uns 10 minutos, 5 minutos antes das 19h30 voltaremos a falar. Vão acompanhando esta pantalha com os dados que vão surgindo.
Voltamos ao contacto e verificamos que estamos mais ou menos aos níveis, apesar da volatilidade. Viemos registrar mínimos e máximos da sessão aqui, por exemplo, no S&P, relativamente ao euro-dólar também, basicamente, o mesmo cenário. Estamos mais ou menos no mesmo ponto em que nos encontrávamos antes do anúncio de subida da taxa de juros de 0,25 para 0,5%. A maior queda ou o maior impacto poderá ter sido aqui nas mercadorias. Se olharmos para a evolução do contrato WTI, podemos verificar que ele se encontra próximo dos mínimos da sessão. Aqui estamos a ver com atraso de 15 minutos, mas nós não devemos estar muito longe do que está a fazer o mercado neste momento. Vamos só olhar aqui para o mercado do cobre, outra commodity também que será relevante. Só precisamos é que isto responda com mais velocidade. Alguma calmia no mercado neste momento. O número de fluxos de solicitações acalmou um bocado quando temos quase um minuto para a senhora Ellen começar a falar. No global, em termos de... Deixa eu olhar aqui relativamente aos mercados acionistas, o que é que possa ter aqui mais movimento neste momento. Se conseguimos apanhar aqui o setor financeiro a poder fazer mais movimentos em termos de valor. Não, em termos das mais transacionadas temos aqui as usuais tecnológicas com maior peso na transação. Vamos só tentar ver aqui como é que está a comportar o mercado acionista e sobretudo o setor. Vamos ver por grupos. E apenas para esta sessão, isto é no conjunto ou no acumulado year to date, no acumulado de um ano, portanto o acumulado desde o início do ano até agora, e a senhora Ellen começou a falar. Ok, vamos só tentar então ver aqui onde é que está o mercado de setor bancário. Era interessante se ele aparecesse. Este é o desempenho na sessão de hoje para um dia, que é o setor de bens de consumo caseiro, vamos chamar assim, uma variação de 4,4%, depois 3,5% produtos de retalho relativamente, os bens que usualmente são utilizados como os fármacos. Em termos de pior desempenho temos aqui o setor do aço, temos o crudo e o gás, portanto, o setor das commodities com pior desempenho. Vamos olhar aqui diretamente para o setor bancário, portanto, e se verificarmos, por exemplo, a evolução no Citigroup, temos aqui a evolução para máximos de sessão. A Goldman Sachs, errado, Goldman Sachs,
outra vez para próximos de máximos. Vamos só olhar outra vez o que é que a senhora Yellen nos está aqui a transmitir. A senhora Yellen diz que o mercado de trabalho mostrou uma melhoria. O processo de normalização das taxas de juros será gradual. Vamos pôr isto de outra forma. Entretanto, verificamos que o crude está próximo dos mínimos da sessão, depois da apresentação da subida da taxa de juro. A taxa de 5% na taxa de desemprego está próxima da média de longo prazo. Diz que a ação do Fed marca o final de um período extraordinário, portanto, poderá-se começar a entrar num período de normalização que reforça do movimento gradual. Diz que mantém-se alguma fragilidade cíclica em termos do mercado de trabalho. Diz que o crescimento salarial ainda tem que mostrar uma sustentada subida, o que é estranho para quem subiu a taxa de juros. Deixa eu tentar colocar aqui. Portanto, as exportações líquidas foram restringidas aqui pela apreciação do dólar. Será interessante olharmos agora só para o mercado novamente, só para verificarmos o que é que se está a verificar. Ok, vimos que o euro-dólar vai fazer máximos da sessão. O resto, o mercado acionista, mais ou menos em linha com o que se encontrava anteriormente. Diz que o nível de construção de novas casas se mantém baixo. Basicamente, vamos centrar aqui nesta janela em termos de informação que vai saindo e que vamos destacando enquanto a senhora vai falando. Basicamente, no global, refere que relativamente ao mercado de trabalho estamos a atingir uma taxa de desemprego próxima daquilo que é as taxas, a média de médio e longo prazo, que o mercado de trabalho mantém-se fraco e que ainda é necessário um aumento da pressão, um pico na evolução da massa salarial. Destaca também que os ajustamentos têm que ser observados como moderados e que o crescimento, a antecipação do crescimento poderia aqui impactar a confiança na evolução da inflação. Muito da queda da inflação está relacionada com o mercado de energia, portanto a queda dos preços da energia reflete-se aqui no índice geral de preços ou na inflação, e que o facto também de haver uma apreciação do dólar ou da divisa norte-americana, isso também afasta a pressão inflacionista. Portanto, quanto mais a moeda, a divisa norte-americana estiver apreciada ou valorizada, portanto, diminui os impactos de uma aceleração do índice de preços. Há aqui alguns fatores transitórios que se estão a esbater e que a taxa de juros se deverá manter na trajetória dos 2%. Se observarmos novamente aqui o mercado acionista e o euro-dólar, mais ou menos em linha com o que temos estado a assistir na última hora.
A estimativa da inflação de longo prazo poderá ser considerada como, no global, como estável, apesar de ela poder subir para os 2%. Um conjunto de informação que provavelmente pode aqui ajudar mais o setor financeiro ou o setor bancário, sobretudo para as instituições que concedem crédito. Podia estar aqui a ajudar a criar aqui alguma margem de receitas. Relativamente ao setor petrolífero, verificamos aqui que o WTI está nos 35,34, não devemos estar muito longe daquilo que é o valor deste ano. Exatamente. Com uma queda apreciável. Como falávamos antes da apresentação da taxa de juro, verificamos que esta subida da taxa de juro poderia afetar aqui algum repatriamento da divisa norte-americana e poderia estar a penalizar também, de alguma forma, o preço das mercadorias e dos mercados emergentes. Interessante ver que, apesar do dólar não se estar a valorizar, o crude continua muito próximo dos mínimos desta sessão e deste ano, sem nenhuma reação. No global, o mercado agora um pouco mais calmo, um bocado apático, quando faltam quase 1 hora e 20 minutos para o fecho da sessão. Portanto, vemos aqui um mercado com alguma tranquilidade e à procura de algum racional do que é que possa acontecer. Basicamente, estamos no ponto em que nos encontrávamos antes da decisão de taxas de juros, com o preço das mercadorias, sobretudo as energéticas, a fazer aqui mínimos da sessão. Destaque para a subida do ouro e da prata. Os metais preciosos aqui a reagirem positivamente, com o ouro a subir quase 1%, a prata quase 3%. Destacaria também, voltaríamos a destacar aqui, que o abrandamento, ou algum abrandamento da inflação, terá a ver com fatores transitórios e que se diminuir a folga no mercado de trabalho, provavelmente isso poderia aqui ajudar a aumentar a pressão inflacionista. Dito de outra forma, se o mercado, se alguns desequilíbrios dentro do mercado de trabalho desaparecessem, provavelmente provocaria aqui um ajuste ou através de alguma aceleração do preço do valor dos salários e aí poderia ajudar a inflação a recuperar no sentido dos 2%. Também refere, e esta afirmação é muito interessante e relevante, que é se atrasassem o aumento desta taxa de juro, provavelmente isso poderia obrigar no futuro a fazer algum ajuste mais abrupto. Basicamente é esta evolução tinha que este aumento da taxa de juros de 0,25 para 0,5% está relacionado aqui com uma trajetória que se falava há bocado, que seja gradual e de forma a que não houvesse aqui um movimento abrupto que depois impactasse a estabilidade do mercado financeiro, a evolução da percepção do dólar e dessa forma condicionasse a estabilidade do setor financeiro. Os Fed Funds, portanto, consideram-se mais ou menos neutrais e historicamente baixos, se olharmos para aquilo que são os standards.
provavelmente não estaremos muito longe do final do discurso, digo eu, quando correram quase 12 minutos desde que a senhora iniciou o seu discurso, a transmitir aqui alguma tranquilidade e um sinal mais defensivo relativamente ao mercado. Apesar das baixas taxas de juro, o crescimento económico mais recente dos Estados Unidos foi tido como moderado. Interessante ver que a libra se valoriza face ao dólar, o euro se valoriza face ao dólar. Vamos só observar como é que está a evoluir a paridade dólar-iene. Ok, e o iene a recuperar algum terreno face ao dólar. Portanto, este conjunto, este discurso, este conjunto de palavras aqui a retirar alguma pressão relativamente ao dólar. E podemos repescar um bocado o que é que foi dito relativamente ao dólar. Era que houve aqui a apreciação mais recente do dólar, ajudou a baixar a pressão inflacionista, pelo menos da importada. Isto também poderá ter tido algum impacto relevante relativamente aos exportadores norte-americanos, e vemos neste momento o euro-dólar a caminhar no sentido de 1,10. Era o que dizias. O mercado acionista basicamente em linha mais ou menos, não estamos nos máximos da ação. Relativamente àquilo que são as estimativas de longo prazo, alguns dos participantes baixaram os valores estimados para os próximos trimestres. Basicamente aqui há alguma cautela relativamente à evolução da política monetária, não no sentido tão hawkish, alguma preocupação com as taxas de juros futuras relativamente ao dólar. Ficou em 0,5. Exatamente. O mercado reagiu positivamente, mas mais neutral, ou seja, um bocadinho. Também já estava à espera que fosse assim. O dólar é que perdeu aqui. Esta afirmação também é muito relevante, que o ritmo de crescimento da taxa de juros vai estar mais relacionado com a evolução dos dados que forem apresentados. Portanto, há aqui uma colagem sobre esta política, a evolução da política monetária. A próxima agenda de subida de taxas de juros provavelmente será mais patente consoante a cadência e a qualidade dos dados que forem saindo, sobretudo relativamente à evolução do mercado de trabalho, as folgas que possam existir no mercado de trabalho, o sentido da inflação, se estamos mais próximos de 2%, e a competitividade também provavelmente da divisa norte-americana. Interessante verificar que relativamente àquilo que possam ser os desequilíbrios do exterior, para já não temos nenhum comentário sobre o que possa ser, sobre alguma estagnação que possa existir na Europa ou de alguma incerteza que pudesse advir da evolução ou do ritmo de crescimento da economia chinesa. E temos o euro-dólar a testar 1,10 neste momento, depois de ter vindo fazer mínimos de ação abaixo de 1,09. Portanto, a maior parte da atividade está-se a centrar mais no setor, no mercado cambial, do que propriamente no mercado acionista, que está praticamente imutável, com os investidores suspensos, nas palavras da senhora Ellen. Se o mercado cambial é o que está a ter mais movimento, vamos só tentar observar se temos aqui, se com este movimento diário
teremos aqui algo que mereça a nossa atenção. Temos aqui alguns filtros, ok? Vemos aqui o estocástico lento próximo da linha superior, mas se verificarmos aqui o RSI, portanto ainda poderíamos ter aqui algum espaço de subida. Em termos das Bollinger Bands e daquilo que possa ser entramos nos períodos de pergunta e resposta. Portanto, provavelmente estamos aqui uma vela basicamente com um corpo muito similar ao da sessão de ontem. Portanto, não temos aqui, estamos basicamente neutrais relativamente àquilo que possa ser a tendência das próximas sessões, embora estejam neutral com maior risco de subida se tivermos um corpo da vela nesta sessão que pudesse cobrir a da sessão de ontem. A senhora Ellen afirma que está confiante que o processo de normalização será calmo, suave. E que o Fed poderá ajustar os seus instrumentos para monitorizar a evolução dos mercados de uma forma bastante assertiva e mais próxima. Consideram que as condições, esta subida da taxa de juro foi porque as condições eram satisfatórias para o fazer, que os riscos na economia global persistem, mas que a economia norte-americana está robusta. Esta é uma afirmação bastante relevante. Portanto, poderíamos inferir aqui que a economia norte-americana tem capacidade e tem espaço para responder a choques da economia global e tem algum espaço para poder amortecer eventuais situações extraordinárias. Vemos o mercado acionista basicamente inalterado, e com novamente correndo o risco de me repetir novamente maior movimento no mercado cambial. Refere que quer os seus movimentos vão ser se vão manter prudentes e graduais. A tentar transmitir aqui uma mensagem de que as decisões que forem tomando não serão no sentido de que permita acomodar as expectativas dos investidores, manter a estabilidade do setor financeiro, do mercado de capitais, sem provocar alterações bruscas naquilo que é a formação das expectativas dos investidores e dos agentes económicos em global. Reafirma que o movimento seria de 0,25 pontos base, será o mais relevante. Portanto, neste momento o dólar aqui a fazer alguma colagem às suas afirmações de que o dólar podia estar apreciado para aquilo que são as expectativas de evolução da taxa de juros nos próximos tempos. Continuam a surgir aqui algumas questões por parte de alguns jornalistas relativamente a esta decisão. O euro-dólar hoje conseguiu fazer um movimento abaixo de 1,50, quase entre 1,49, 60, 70 e 1,51. Um par extremamente volátil. Relativamente ao euro-dólar também vemos aqui imensa volatilidade, um bocado característica deste ano. Refere que a neutralidade da política é um objetivo, não é um objetivo, pode ser um benchmark. Exatamente. É assim, os sinais que ela deu, quando não foram sinais de grande força,
alguma preocupação da senhora Yellen em que esta taxa de juro não provocasse alterações muito bruscas na formação das expectativas dos investidores. Vemos aqui um mercado acionista neste momento, o S&P, fazer aqui alguma recuperação no sentido dos máximos da sessão, o Nasdaq já voltou outra vez para próximo dos máximos da sessão, o S&P gradualmente caminha nesse sentido, o DAX alemão também aqui a tentar acompanhar esse movimento. Depois, quando começarmos a ver a aproximar das datas e os dados macroeconómicos começarem a sair favoráveis, começarem a ser mais favoráveis, também sim, o dólar pode novamente voltar a... Há aqui um conjunto de afirmações que continua a julgar que alguma folga mantém-se na economia e que o nível da participação da força de trabalho mantém-se depressiva. Vê que a perspectiva de uma evolução acima da tendência de longo prazo poderá ajudar a atingir o objetivo do Fed. Podemos olhar aqui também um bocado para aquilo que é o índice de volatilidade. Ok, portanto, temos aqui alguma volatilidade, estamos próximos dos 18 pontos, mas ainda afastados dos mínimos do ano, que seriam próximos dos 13, 14 pontos. Portanto, no global também o mercado não estima aqui novas quedas, pelo contrário, temos aqui o S&P próximo dos máximos da sessão, nos 2000 Este é o futuro, o cash está nos 2064. O S&P ganha aproximadamente 1%. As taxas de juros próximas de zero são uma resposta a um choque mais negativo. Estamos quase com 25 minutos decorridos desde que a Sra. Yellen começou esta conferência de imprensa e já temos o S&P, o futuro do S&P e do Nasdaq em máximos da sessão. Temos aqui o cash, portanto podem ver 2.055 pontos no futuro, no cash temos 2.064 pontos, 21 pontos de ganho, mais de 150 pontos no Dow, mais de 46 pontos no Nasdaq. Tal como um colega meu está aqui a dizer, temos aqui um discurso mais dovish, portanto mais em linha das expectativas dos investidores, com alguma preocupação em não ter movimentos bruscos que sejam aquilo no preço do dinheiro. Nem que fossem operações na mesma inversas, para tentar aproveitar a possível das oscilações, ia ser também interessante. E ficavam realmente à espera que ele ia atrás para cima. Neste tempo parece-me ser mais natural, é o euro. Todo o mercado aqui a realizar novos máximos da sessão, quando faltam quase 1 hora e 4 minutos para o fecho desta sessão. Temos aqui uma perspectiva mais construtiva, mais positiva por parte dos investidores, que cautelosamente foram nesta última meia hora desde as 19h30, vendo o discurso da Sra. Yellen de uma forma mais construtiva e mais friendly, mais amiga da formação das expectativas dos investidores e da estabilidade do mercado. Vamos ver se temos aqui condições para um chamado Santa Rally ou um rally de Natal depois dos primeiros 15 dias, os primeiros 15 dias deste mês de dezembro mais negativos. Deveremos ter aproximadamente mais
8 ou 9 sessões até ao final do ano. Havia algumas estimativas de que algum consenso do mercado que pudesse fechar o S&P próximo dos 2.150, 2.200 pontos. Para já parecem um bocado afastados. A senhora Yellen refere a uma pergunta do jornalista que tem uma confiança razoável que a taxa de inflação vai atingir as suas estimativas, ou aquilo que é a sua previsão. No global, este discurso está a ser interpretado de uma forma bastante positiva, bastante construtiva, sobre aquilo que pode ser o quadro, o cenário, um ambiente para as empresas poderem vender, poderem criar mais receita, poderem criar mais postos de trabalho, para as famílias poderem realizar mais despesa, poderem ter mais consumo e rendimento, sobretudo terem mais rendimento disponível na sua conta. Tem uma significativa queda, refere ter uma significativa queda na inflação, mas anteriormente acreditaria que pudesse haver aqui uma trajetória mais positiva no sentido dos 2% da subida, da aceleração da taxa de juro, da taxa de inflação, perdão, e que muito desta desaceleração do índice de preços está relacionada aqui com a queda do preço do crudo que vemos neste momento, com 4,3% do WTI e quase 3% no crude oil. Refere que relativamente à inflação não existe uma fórmula simples para ajustar as estimativas de subida de inflação com as expectativas das taxas de juros. Muito relevante estarmos a verificar os mercados acionistas em máximos, futuro do Nasdaq, futuro do S&P e do DAX. Não está a dar grande força para já, ou seja, há uma recuperação económica, mas mesmo ainda não é desesperada, optaram por subir e vão optar por subir as taxas de juros de uma forma gradual e lenta. A taxa de juros a 2 anos da dívida implícita à dívida norte-americana encontra-se neste momento próxima dos 1% máximo desde abril de 2010, que é um valor elevado, portanto, ou uma boa recuperação, incorporando aqui esta gradual subida da taxa de juros de referência por parte do Fed. O S&P nos 2.070 pontos, o futuro nos 2.062, máximo da sessão no S&P, novamente máximo do Nasdaq, e o DAX acompanha por inerência. Relativamente ao preço das mercadorias, sobretudo a parte de energia e o crude, refere que precisa de haver uma estabilização relativamente à evolução dos preços do crude, de forma a facilitar o impacto na aceleração de preços. Portanto, deixar de haver aquela contribuição negativa relativamente à evolução do índice de preços do geral dos Estados Unidos. Portanto, provavelmente poderão ser necessárias medidas para estabilizar os preços da energia, que neste momento contribuem para tem um impacto negativo na evolução da inflação no sentido dos 2%.
basicamente já estaremos aqui já estaremos a repetir um bocado aquilo que é as perguntas dos jornalistas, já são sobre o primeiro quarto hora em que a senhora Yellen foi colocando aqui algumas premissas e foi fazendo um enquadramento da evolução de porque é que se fez o aumento da taxa de juros de 0,25 para 0,5%, quais eram as variáveis mais relevantes e o que é que se esperava para o próximo ano. Como é que se espera que se fixe o calendário da evolução das taxas de juros, de forma a que possamos ter aqui uma expectativa para o ritmo, cadência e agenda que possa existir. Está um bocado colado àquilo que possam ser a evolução dos dados, com o principal enfoque no que possa ser a evolução do mercado de trabalho e dos dados da atividade económica que possam existir. A pergunta dos jornalistas basicamente andam mais ou menos dentro sobre estas questões. Portanto, para já não devemos fugir muito mais desta linha. Agora mais colada a parte da inflação e como é que o mercado pode reagir em termos de desapontamento dos dados. Portanto, basicamente agora aqui numa perspectiva os jornalistas a colocarem vários cenários e como é que tentar ver como é que o Fed pode reagir se houver algum desapontamento ou alguma surpresa positiva ou negativa, algum choque exógeno que pudesse existir. Portanto, no global provavelmente já devemos ter cobrido o principal evento e verificamos aqui que neste momento temos o S&P e o Nasdaq e os futuros do DAX todos a moverem-se em sentido positivo. Vamos ver se na próxima hora existe esta capacidade de manter esta positividade ou se o mercado opta por ajustar um bocado dos máximos desta sessão. Vamos terminar aqui. Provavelmente o mercado agora pode tentar introduzir mais alguma volatilidade, mas até que o discurso da senhora Yellen se mantenha, provavelmente deve-se manter mais ou menos este tom de acalmia no mercado. Estamos numa altura do ano quando faltam 8 ou 9 sessões para terminar. Pode haver alguma volatilidade, mas não se espera grandes alterações do cenário atual. Continuação de uma boa noite e bons negócios.